Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para leigos. Nesse vídeo vamos utilizar essa imagem aqui do SteadyCAD CAM, a 1024 3D Exercise. Vamos começar com um arquivo novo e colocar a janela lado a lado. Vamos então estabelecer esse ponto aqui como ponto central, o ponto central 00. E por se tratar de uma peça simétrica lateralmente, a gente pode fazer da seguinte forma. Fazemos metade dela e depois aplicamos um espelhamento. Então vamos começar. Vamos aqui no Part Design. Vamos criar um novo corpo. E aí vamos criar um novo esboço. Então vamos começar fazendo o perfil superior. Vamos criar aqui, escolher o plano XY. Então, a partir desse centro aqui, que é esse aqui, para cá, você não vai modelar nada. Então vamos começar com a parte sólida primeiro. Então basicamente nós temos aqui um retângulo. Então o total aqui é 60. Então a gente vai aplicar aqui a metade dele. 60 divididos por 2. E a altura é 30. A altura a gente faz ela inteira. E ela é simétrica também, ó. Então vamos deixar esses dois pontos simétricos em relação a essa linha aqui. Então a gente escolhe essa restrição de simetria. Ficou tudo laranja porque tem redundância. Então seleciona redundante e deleta. Então agora nós temos aqui simetria entre eles. Vamos aplicar então 30. Então aqui agora nós temos uma inclinação de 45 graus. Eu vou selecionar essa linha, não vou deletar, e vou transformar ela numa linha de construção. Agora eu vou selecionar novamente a linha e vou fazer essa parte aqui inclinada. Ambas terminam num arco. Então eu venho aqui na ferramenta de arco e vou criar um arco com 3 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto, e aí eu abro o raio do arco. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o ângulo dessa linha. Então as duas linhas, elas são paralelas. Então a gente vai determinar que elas são paralelas. Não confundir com igualdade. Vamos colocar uma restrição de que elas são paralelas. Então se eu alterar o ângulo de uma, o ângulo dessa daqui vai acompanhar. Então eu preciso que ela tenha 45 graus em relação a essa linha aqui, ó, a linha de centro. Então eu vou criar mais uma linha de construção. Vou criar aqui. Seleciono ela, clico aqui para ela se tornar de construção. E vou deixar esses dois pontos aqui alinhados. Então seleciono os dois pontos e venho aqui, ó. E agora eu vou aplicar a restrição de ângulo aqui, ó. Clico aqui e vou entrar com o ângulo de 45. Bom, nós temos aqui uma circunferência que tem uma circunferência de quanto aqui? Raio de 12 é externo, raio interno é 12.
Então a distância desse ponto até esse ponto aqui tem que ser 24. Então esse ponto aqui, ó, é basicamente aqui. Então eu vou criar um ponto. Vou clicar agora, que ela já se torna tudo azulzinho. Quando se torna azulzinho, quer dizer que ela se torna um esboço para criação e não para gerar a sólidos, por exemplo. Então clico aqui, clico no pontinho de novo e clico nessa linha e peço para elas terem uma restrição de coincidência. Então aqui ficou esse centro. Então aqui, o que aqui está me dizendo? Que a distância entre esses dois é 24. Posso inclusive criar uma linha entre eles para ficar mais visível. Então daqui até aqui tem que ter 24. Então vamos entrar aqui com a distância de 24. Perceba que a distância ela é linear, não é a distância daqui a aqui, é a distância daqui a aqui. Ou seja, uma distância que ela está alinhada a essa linha, esse eixo. E eu também vou colocar uma restrição de paralelo com essa daqui. Bom, vamos aplicar agora aqui o raio de 12. E vamos aplicar tangência entre esses pontos. Então vamos deletar, está dando erro. Então eu vou tirar aqui essa medida primeiro. Vou unir esses dois pontos. Vou tirar também o raio e vou primeiro aplicar a tangência entre essas linhas. Então, redundante com 23, seleciono 23 e deleto. Volto aqui no sketch, não é para sair. Então, agora a gente vai aplicar o comprimento dessa linha aqui. Aqui, muito provável, não será necessário mais aplicar o raio. Senão ele vai dar redundância. Vamos colocar aqui, ó. Olha, tá dando... Porque ele já tem o raio, já está determinado pelo ângulo e por causa desses dois pontos aqui. Então agora a gente vai aplicar o comprimento dele, que é 24. Agora sim. Então agora, ó, tá totalmente restrito. Então vamos ver aqui. Então eu vou aplicar agora um pad, né, ou um preenchimento. E eu vou colocar o total de 20. Não vai ser simétrico, então vai ser a partir daqui. Daqui para cá ele vai ter 20. Então seleciona o sketch, vem aqui na ferramenta preencher e entra com o valor de 20. Ok. Agora a gente já terminou a parte sólida. Vamos começar agora a fazer as perfurações. Vamos começando com essa central aqui. A maior, ela tem 26 de diâmetro. Então vamos fazer assim, vamos selecionar essa face, porque eu vou fazer a perfuração a partir daqui de cima. Vou criar um novo sketch. Vou selecionar a ferramenta aqui de criar um círculo com centro. E vou colocar 26 de diâmetro. Saio do sketch e agora vou aplicar um pocket, ou uma perfuração aqui, ó. Perfuração. E ela vai ter quanto essa perfuração, essa primeira etapa? A primeira etapa vai ter 10 milímetros de perfuração. Vamos perfurar 10 milímetros. O resto mantém.
Então agora a gente vai fazer o restante da perfuração. Diâmetro de 16. Então seleciona essa face novamente. Cria um novo sketch. Como ela está bem centrada, você não precisa pegar referência. 16. Sai do sketch. Perfuração novamente, ou pocket. E aqui no tipo, você vai mudar para atravessando tudo. Pronto. Agora a gente vem para essas aqui. Essas perfurações, elas são simples e tem um diâmetro de 12. Então vamos selecionar aqui a face. Ou essa daqui, como a perfuração é total, não precisa selecionar a face. Pode selecionar, criar apenas o sketch e selecionar o plano XY Plane. Vamos deixar a view na altura do plane, ou seja, vamos ver a seção. Tiramos tudo da frente. E vamos criar então duas circunferências. Uma a gente sabe que é nessa linha. E a outra a gente sabe que é aqui. Então a gente já vai criar uma... Vamos entrar no modo de geometria de construção e vamos criar as referências. E ela precisa estar com ela também ligada como uma referência de criação. Colocamos aqui e aqui. Vamos criar agora uma linha. Então eu vou colocar esse ponto ligado a essa linha aqui. Saio da construção, modo construção, volto aqui no círculo e vou criar mais um. Certo. Não entrei ainda com o diâmetro. Agora eu vou colocar o diâmetro, que é um diâmetro de 12. 12 milímetros. E eu vou aplicar entre esses dois círculos igualdade agora. Então vai ser uma restrição de igualdade, ou seja, o diâmetro que está aqui, ele vai corresponder aqui também. Isso é muito bom quando você tem na peça você tem várias perfurações, que você não pode aplicar um padrão polar, por exemplo, ou um padrão linear, e esses círculos eles vão ter diâmetros iguais, então você aplica apenas um diâmetro, e depois nos demais você vai colocar a igualdade, e você só altera um caso necessário. Então feito isso agora, a gente vai sair do sketch, e vai aplicar um pocket. Vamos ver aqui embaixo como é que ele aplicou. Ele não aplicou nada porque tem que inverter. E vamos pedir para ele fazer atravessando tudo. Ok. Bom, basicamente a peça é isso. Então o que a gente faz agora? A gente agora vai selecionar esse último pocket que foi feito. Aliás, vamos selecionar o pad, o pocket e o pocket. Selecionamos tudo. E vamos aplicar um mirror, um espelhamento. Ele já jogou para o lado que eu queria. Eu dou um OK. E a peça está criada. Então esse aqui é uma maneira de você trabalhar a peça, principalmente quando a peça ela tem uma simetria. Ela podia ter uma simetria aqui para cima também. Quando a peça tem várias simetrias, você pode fazer apenas um lado e depois ir aplicado. A gente usa normalmente esse padrão aqui, ó, que é multitransformação. E daí não apenas um espelhamento ou um padrão polar, porque ele daí acaba se limitando. Se você tentar só aplicar o espelhamento, ele vai dar erro. Então daí você vai ter que utilizar essa daqui. Se é um espelhamento, como eu falei, né, se é um espelhamento múltiplo, né, ou seja, tanto para a direita, quanto para cima e quanto para baixo também. Então, se você aplicar apenas o espelhamento, ele dá erro. Aí tem que usar essa ferramenta aqui, que a gente vai mexer mais para frente. Então, podemos salvar o arquivo. Podemos aplicar uma transparência nele. Transparência é interessante quando você está fazendo modelagem, quer ter uma visualização melhor da parte que está atrás.
pode dar uma outra cor. Deixar um verde mais escuro. E pode mudar, deixar mais refinado digamos, a superfície 3D. Lembrando que aqui é só visualização, não afeta os dados, ou seja, não afeta digamos, se você for exportar ele para um outro software, não vai afetar a estrutura, ele só vai afetar a aparência dele. Então aqui posso colocar como ponto 1, por mais que ele não tenha tantas áreas curvas, né? Aparentemente ele está bem. E aqui no Angular eu divido por 2. E daí com o corpo selecionado eu posso fazer as exportações. Eu espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.